Salve, salve galerinha, professor Marcos Vinícius. Hoje estou aqui conversando com você sobre cidadania digital, componente de muita importância, né? Novo componente curricular da nossa rede e que busca dialogar, né, o campo digital sobre suas variadas perspectivas. E a gente está nas nossas últimas aulas conversando sobre principalmente a questão da segurança, né, no ambiente digital, né, sobre as diversas formas de segurança. Hoje a gente dá continuidade falando sobre a segurança digital, a gente vai aprofundar o estudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e vamos abordar especificamente como as nossas informações hoje, elas têm importância no cenário econômico, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre a proteção de dados no ambiente digital, a gente já começou a falar sobre isso, mas reforçando alguns pontos importantes, tá? O ambiente digital, ele, na prática, ele ampliou o compartilhamento e a exposição dos nossos dados pessoais, né? De adolescentes, adultos, e nessa exposição de dados excessiva, né? E muitas vezes acaba sendo tanto excessiva quanto em grande quantidade, né, e também chegando em muitas pessoas, é necessário exigir novas reflexões, principalmente contra a privacidade, em relação à privacidade e à segurança desses dados, né, com o intuito ali de evitar exposições indevidas e consequências negativas, tá? Dados sensíveis como CPF, identidade, contas bancárias, senhas, né, requerem proteção especial ao elevado potencial de discriminação e danos, né, que podem ser danos variados, como danos econômicos, danos administrativos e até danos penais também, tá? Então, os nossos dados hoje são muito importantes, são muito valiosos, tá? Então, para começar, a gente precisa refletir alguns pontos importantes dentro do ambiente digital. Primeiramente, os nossos dados valem dinheiro? Existe um documentário que eu até recomendo para que vocês assistam, né? É chamado O Dilema das Redes. Ele está na Netflix. Nesse documentário, ele fala sobre como a sociedade, de certa forma, interagindo com as redes sociais, ela se torna também um produto. Uma frase marcante, né, nesse documentário que fala, dando um spoiler, mas depois assistam, é que se você acessa um produto e você não paga por ele, é porque o produto é você, tá? E o nosso produto hoje no ambiente digital são os nossos dados, é aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, os locais que a gente circula, quanto que a gente gasta, tá? Então, nossos dados valem dinheiro? Sim, com certeza, tá? Outro ponto importante a ser pensado. Os aplicativos que usamos são realmente gratuitos? Eu acabei de até explicar isso para vocês, né? E dentro desse contexto, se você não paga por um serviço, financeiramente falando, é porque o produto é você, tá? Então vamos pegar as redes sociais, muitas vezes que teoricamente são de graça, mas empresas pagam para ter acesso a essas tuas informações, tá? Então há o questionamento importante, os aplicativos que a gente realmente usa são gratuitos? Será? Por que aparecem anúncios nas redes sociais sobre o que pesquisei? Será que são aleatórios? A gente sabe que não são, gente. Existem algoritmos, tá, que identificam os teus gostos, identificam as tuas pesquisas e, obviamente, direcionam informações a vocês. Em tempo muito rápido, gente, tá? Isso muito fruto da inteligência artificial. E esses aplicativos, esses algoritmos, eles captam, gente, tá? Tuas informações variadas, cruzam informações e conseguem, obviamente, direcionar informações com muito objetivo de estimular o consumo, tá? Então, eles não aparecem de forma aleatória. O que as empresas sabem sobre mim, né? O que será que, por exemplo, as redes sociais, vou citar aqui como o Instagram, como, por exemplo, o WhatsApp, como o Facebook, sabem sobre os meus gostos, os meus interesses, né, sobre o que eu pesquiso, né, e como é que elas gerem esses dados, como é que essas informações elas são geridas, como elas são tratadas. E existem formas de proteger meus dados? São alguns questionamentos importantes, né, que a gente precisa fazer. Vamos evoluir, tá? Na internet, muitas vezes não pagamos com dinheiro, mas sim com nossos dados. Se você não paga o produto, você é o produto. Tá? É a moeda do mundo digital. Eu já falei isso na aula passada e reforço. Na quarta revolução industrial, o grande elemento de disputa são os dados informacionais. Quem gere os dados informacionais, quem tem acesso aos dados informacionais, tem acesso a todo o ouro da sociedade.
tá? Buscadores oferecem pesquisas gratuitas, as redes sociais permitem que você se conecte com amigos, mas em troca elas coletam informações sobre seus interesses, hábitos e comportamentos e a partir dali identificam perfis e direcionam informações para vocês acima desses perfis, tá? No ambiente digital, não se limita a nome e CPF, mas sim idade, endereço, telefone, fotos, vídeo, localização, onde você está e onde você esteve, histórico de navegação, curtidas, comentários, playlists, jogos favoritos, seguidores, seguidos. Tá? Veja como a lista e esses sistemas hoje, que nós chamamos de sistemas de Big Data, né? São sistemas cada vez que conseguem gerenciar cada vez maior quantidade de informações e cruzar essas informações. Tá? Esses sistemas eles conseguem, obviamente, fazer uma análise, um crivo muito profundo sobre as tuas características identitárias dentro das redes sociais e, obviamente, no campo social. Tá? Até como a forma como você digita ou usa o celular pode ser um dado, né? E um dado valioso, gente. Tá? Por que os dados digitais são tão valiosos? Vamos lá, vamos identificar características importantíssimas. Primeiramente, não esqueça, porque os teus dados informacionais eles são a principal moeda na era digital. É a disputa, é o grande elemento, é o ouro da era digital. Tá? Obviamente que com base nesses dados as empresas conseguem personalizar informações com o intuito de vender mais. É comercial, gente. Tá certo? Se você, por exemplo, eu quero comprar uma camisa de anime. Se você faz uma pesquisa logo, depois você pode perceber que você começa a receber informações direcionadas sobre a mesma temática, tá? Não é à toa, não é aleatório. Você pode dar algum outro exemplo? Já percebeu que crianças pequenas, quando pegam o celular, elas não conseguem soltar o celular o tempo todo. Por quê? Porque os algoritmos captam as informações e vão direcionando vídeos a todo momento para que essas crianças estejam sempre ali ligadas a esse aparelho. Então, quando, por exemplo, está assistindo um vídeo, quando o vídeo está acabando, teoricamente a endorfina está baixando, ela joga outro vídeo para jogar a endorfina para cima, ou seja, né, vai manter ali a atenção, prender a atenção o maior tempo possível. E nessa prender informação, direcionando informações a todo momento, tá? E aí, quando vai crescendo, adolescente, crianças, adolescentes, começa a direcionar informações com objetivos, ó, de novo, da venda, tá? Outro ponto importante, melhorar produtos e serviços, tá? A partir dos feedbacks também é importante. Pesquisar mercados e tendências, né? O cruzamento de dados identifica padrões importantes. Planejamento e eficiência de políticas públicas e, claro, né, do ponto negativo, o acesso a esses dados, eles também são grande alvo para golpes e fraudes, né? A gente vê isso muito constante. Hoje os golpes evoluem, né? Os golpes digitais evoluem a passos muito largos, né? E quem nunca sofreu ou quem nunca conheceu alguém que já sofreu um golpe digital, né? Por mínimo que seja, né? Do mais grave ao mais mínimo, mas infelizmente é uma realidade e a gente precisa estar atento a isso e saber como se proteger. Moeda na era digital, tá? Vamos lá. Os dados pessoais são considerados um novo petróleo. Eles impulsionam a economia digital e são a matéria-prima fundamental para inúmeras empresas tecnológicas. Sempre que você usa redes sociais, faz compras online ou navega na internet, gera informações sobre seus hábitos, preferências, localização, gostos e opiniões e com base nessas informações as empresas elas te direcionam produtos, tá? Então, isso aqui fica muito claro, tá? Personalizar e vender mais, gente, tá? É o que nós chamamos de publicidade direcionada. As empresas usam os dados para mostrar anúncios que são mais relevantes para o usuário, aumentando a chance de compra. Se você gosta de games, vai ver anúncio de games, não de fraudes, excessivamente. Dei o exemplo que eu dei da camisa para vocês. Recomendações. Plataformas de streaming usam os seus dados para sugerir filmes, vídeos e música. Já viu na Netflix? Talvez você goste disso, talvez você curta isso. É com base naquilo que tu assiste, é com base nos teus gostos, tá, gente? Você provavelmente vai gostar, né? Eles te conhecem para te manter mais tempo usando o serviço, né? Cruzando as informações nesses sistemas de Big Data. Melhoria de produtos e serviços, gente. As empresas analisam os dados de milhões de usuários para entender o que funciona e o que não funciona e o que as pessoas mais gostam em seus produtos e aplicativos. Por exemplo, a Netflix usa seus dados de visualização para recomendar filmes e séries que combinam com o seu gosto. Acabei de citar esse exemplo para ti. O Spotify cria, né, playlists personalizadas. Isso te mantém mais engajado e usando a plataforma por mais tempo e consumindo e pagando por mais tempo. Tá certo? Dado importante. Nada é aleatório, né? Pesquisas de mercado em tendência.
Ao analisar grandes volumes de dados, atenção, já frisei isso contigo, nós chamamos de sistemas de Big Data, gente, tá? São sistemas que conseguem analisar grande quantidade de dados e cruzar informações, né? E a partir dali estabelecer padrões. As empresas podem identificar padrões de comportamento e prever tendências futuras. Isso ajuda a criar novos produtos, serviços e até mesmo decidir onde abrir uma nova loja ou qual o melhor horário para lançar uma campanha, gente, com base nessas informações. Hoje, inclusive, a gente tem profissões, né, muito baseadas nisso, como, por exemplo, analista de dados, né, por exemplo, analistas de tráfego, né, que principalmente trabalham com influenciadores digitais, que analisam padrões de determinados momentos. Entra muito também ali, se relaciona com uma esfera do just in time, né? Do modelo toyotista no momento certo, né, a produção adequada no momento certo. Então, hoje as redes sociais, elas também carregam muito isso. Você tem um produto inovador, mas eu vou lançar 3 horas da manhã, né? Então, qual é o meu público-alvo? Meu público-alvo são, por exemplo, são de adultos. O adulto, normalmente, ele está no trabalho até às 6 da noite. Então, o horário ideal, por exemplo, para lançar é 8 horas da noite, 7 horas da noite. Não, meu público-alvo são crianças. Crianças, em sua maioria, estão na escola, né, entre 7h30 e, por exemplo, 12 horas. Então, talvez meu horário bom seja, por exemplo, entre meio-dia e meia, ou então no período da tarde. Então, os sistemas fazem essa análise direcionada para o público e o horário específico, tá certo? Elemento importante. Planejamento e políticas públicas. Gente, educação, né? Eu já falei isso na aula passada. Dados sobre matrículas, frequência, evasão escolar, desempenho e avaliações ajudam a planejar investimentos e identificar escolas com maior vulnerabilidade, né? Isso aqui é um elemento importante que as secretarias utilizam muito, né? Para saber ali, por exemplo, onde há deficiência, onde não há, onde precisa reforço, com cruzamento de informações, tá certo? A saúde também utiliza, né, esses sistemas importantes. O SUS usa dados para prever surtos de doença, mapear vacinação, planejar recursos hospitalares, tá certo? Ajuda muito na prevenção de políticas públicas, tá? Na segurança, a análise de dados sobre criminalidade e localização de ocorrências permite estratégias mais eficazes de policiamento, né? A questão das câmeras também caminha muito nesse aspecto, né, de identificar. E é por isso, gente, que em casos, né, de atividades ilícitas, é muito importante fazer o registro, tá? Fazer os boletins de ocorrência, porque isso gera dados, tá? Muitas vezes, a própria polícia muitas vezes se manifesta que muitas vezes não há um policiamento efetivo em algumas localidades porque não há dados oficiais. É só um roubo de celular, eu compro outro. Mas é importantíssimo fazer, tá certo, a denúncia, porque isso gera um dado que gera uma informação que pode gerar uma consequência. Mobilidade urbana, né? Aplicativos como o Waze, como o Google Maps, né, ajudam a compartilhar dados com o público, ajudam a melhorar o trânsito e o transporte público, né? Com certeza vocês já viram, né, o Waze, o próprio Uber, por exemplo, utilizam onde tem rota de trânsito, por exemplo, se ocorreu acidente, engarrafamento. Então, esses aplicativos ajudam na mobilidade urbana importante. Golpes e fraudes, né? A gente já falou hoje, a segurança ela precisa caminhar também a passos largos, porque infelizmente as atividades ilícitas evoluem juntamente com o aspecto tecnológico, né? Infelizmente, nossos dados também são valiosos para pessoas mal intencionadas, né? Informações como nome completo, CPF, data de nascimento, endereço, e-mail e hábitos podem ser usados para abrir contas bancárias, fazer compras, pedir empréstimos, né? Então, criar e-mails e mensagens falsas para servir bancos e empresas para tentar roubar suas senhas e informações financeiras. Só o exemplo que eu dei há pouco, né? Quem não conhece ou até já sofreu um golpe por meios digitais, telefone, né? Às vezes acesso. Então, hoje os próprios bancos, né, se trazem informações, fazem muitas propagandas buscando conscientizar os seus usuários, né, de como é a forma de comunicação oficial, né? E, infelizmente, muitas vezes, esses golpes bancários, eles acontecem munidos de informações pessoais, né? Muitas vezes os usuários caem nesses golpes, né? Muitas vezes porque as informações que são passadas a eles são informações de fato pessoais e verídicas, ou seja, houve um vazamento dessas informações em algum momento, tá? Então, é necessário também, é uma grande preocupação. A gente vê, por exemplo, casos de golpes bancários relativos a boletos, tá certo? E quando você vai puxar o boleto, você vai pegar, você recebe, ele tem todos os teus dados corretos, né? Só que o QR Code que direciona, por exemplo, a conta, não é a conta da empresa, mas é a conta de um falsário. Então, a gente percebe aí que houve uma informação, houve um vazamento de dados pessoais, isso é muito importante, tá? Como é que a Lei Geral de Dados protege esses dados, né?
Então vamos lá. A lei geral, ela estabelece princípios e regras fundamentais, a gente discutiu boa parte delas, né? Consentimento, o uso e o tratamento de dados pessoais só pode acontecer com autorização do titular, especialmente se tratando em menores de idade, tá? Isso é um elemento importante. Transparência, as organizações devem informar como e quando e por que estão coletando, usando e compartilhando essas informações pessoais. Isso aqui é muito importante, gente, tá? E hoje as chamadas Big Techs, né, empresas de tecnologia, estão sendo cobradas de como manuseiam esses dados. Né? A gente tem hoje, no Brasil, a gente tem uma rixa muito grande, né? Uma discussão muito grande em relação às grandes empresas de informação e à soberania nacional, porque muitas dessas utilizam dados, né, da sociedade. Há o questionamento de, muitas vezes, estabelecer regramentos muito claros de como utilizar e como essas empresas devem atuar no mercado nacional. Né? Então, há uma discussão hoje muito forte. Finalidade e necessidade. Só é permitido coletar dados realmente essenciais para a atividade com objetivos definidos e legítimos. Daí a importância de leis mais claras que vão buscar regular a atuação dessas empresas. Segurança, né? É obrigatório adotar medidas técnicas e administrativas para proteger dados contra acessos não autorizados, vazamento, perda ou destruição de informações. Né? Segurança. Direito do titular. Os titulares podem solicitar acesso, correção, exclusão, portabilidade ou revogação do consentimento sobre os seus dados. Tá? Segurança, né? É obrigatório, gente, tá? Adotar medidas técnicas, administrativas de proteção de dados. Acabei de falar um pouco sobre isso, tá? Evoluindo. Benefícios, vamos lá, para a gente fechar com chave de ouro. Os benefícios da Lei Geral de Proteção de Dados para o cidadão. Tá? Lei importante. Primeiramente, a partir da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, gente, o titular, o cidadão, ele tem mais controle sobre os seus próprios dados, escolhendo ou não quem pode ou não ser compartilhado, tá certo? A lei, ela gera proteção contra abusos, como venda ilegal de dados, vazamentos e fraudes, gente, inclusive punindo os responsáveis por esse vazamento, tá certo? Ela também é muito importante na promoção da cidadania digital, estimulando o uso consciente e responsável das informações pessoais no ambiente online, muito importante, tá? Vamos lá, para a gente fechar com chave de ouro, vamos responder umas questões, vamos lá, vamos sintetizar aqui os pontos centrais. Primeira questão, por que as empresas de redes sociais se interessam tanto pelos seus dados? Para enviar o e-mail de aniversário? Para personalizar anúncios e te mostrar conteúdos mais relevantes? Para saber sua idade e parentesco? Ou para protegê-los de criminosos? Gente, todas essas alternativas aqui na prática podem acontecer, mas a gente sabe que dentro do campo capitalista existe um objetivo muito claro das empresas, tá? As chamadas Big Techs, das empresas que trabalham com redes sociais, gente. Elas querem ter acesso aos seus dados para personalizar anúncios e te mostrar conteúdos mais relevantes, gente, tá? O objetivo, ele é muito atrelado às características, não esqueça, aos elementos econômicos, gente, tá? Marcos, mas ela pode utilizar esses dados também para nos proteger de criminosos, obviamente também saber nossas informações pessoais, certo? Mas o objetivo principal, gente, ainda é econômico, tá? Vamos responder mais um? Vamos lá, para a gente fechar com chave de ouro, né? Letra B. Segunda, o que significa consentimento em proteção de dados? É o ato de proibir qualquer uso dos seus dados? É a capacidade de lembrar senhas? É o desligamento automático de um dispositivo? Ou é a permissão que você dá para a empresa usar os seus dados? Gente, o consentimento, né, vem de concessão, que é sinônimo de permissão, né, gente? Então, quando há o consentimento, então, por exemplo, quando você baixa um aplicativo, né, ele vai te dar uma lista de responsabilidades e no final ele tem lá, aceita ou não aceita. Quando você marca o aceitar, você está dando consentimento para que essas empresas acessem os seus dados, gente, tá? Aquilo ali é um documento legal, tá? Então, o consentimento no campo do ambiente digital, ele garante a permissão de que você dá para que as empresas usem os seus dados. Quando você baixa um aplicativo, baixa um jogo, você vai responder, tem lá o questionário. Normalmente a gente não lê, sendo muito sincero, né? No final a gente vai logo pro finalzinho assim, aí dá lá, concordo, né? Aí às vezes tem lá, concordo, posso enviar essa informação para você, informações por e-mail, né? Você está ali permitindo, dando consentimento para que essa empresa tenha acesso aos seus dados, tá certo? Aí muitas vezes para
melhorar o produto, mas também muitas vezes ela pode utilizar para tirar benefícios, ou muitas vezes até vender esses produtos para outras localidades, tá certo? Então, gabarito letra D. Então é isso, gente. Proteção dos dados do ambiente digital, tá? Mais aprofundado, mais prático, mais dinâmico, tá? Te espero para as próximas aulas, tem mais coisa para a gente discutir. Forte abraço, é isso aí. Valeu!